Aos 36 anos, Rodrigo Godoy finalmente rompe o silêncio após a morte de Preta Gil, e o que ele revela deixou muita gente em choque. Depois de meses em absoluto silêncio, enquanto o Brasil inteiro chorava a partida de uma das artistas mais queridas do país, Rodrigo decidiu falar. Mas o conteúdo do que ele disse, ou melhor, o que ele não disse durante todo esse tempo, está gerando uma nova onda de polêmica nas redes sociais. Neste vídeo, vamos te mostrar os bastidores dessa história que vai muito além do luto, traição, abandono, silêncio calculado e uma revelação devastadora que muitos achavam que jamais seria feita. Preta Gil morreu lutando contra um câncer agressivo, e em meio a essa batalha pela vida, ela expôs ao público que foi traída e deixada sozinha no hospital, pelo próprio marido, que à época já mantinha um caso com Ingrid Lima, uma stylist próxima da cantora, amiga da casa, alguém em quem ela confiava. Isso não foi um boato. Foi revelado pela própria Preta, em seu livro autobiográfico e em entrevistas emocionantes. E agora, depois de tudo, Rodrigo aparece. Mas será que é um pedido de perdão? Ou uma tentativa desesperada de limpar sua imagem manchada? E o mais importante, o que exatamente ele revelou sobre os últimos dias de Preta Gil? Fica comigo até o final porque a última revelação vai te deixar impactado. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like porque isso é muito importante para o crescimento do nosso conteúdo aqui no YouTube. A sua inscrição mostra para a plataforma que nosso trabalho merece ser entregue para mais pessoas, e assim você também não perde os próximos vídeos bombásticos que estamos preparando. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, você pode fazer isso com um Super Thanks, um valeu demais aqui embaixo. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou nessa história. Sua participação é essencial e fortalece muito o nosso conteúdo. Então prepara o coração e assiste até o final porque o que vem agora é revelador, e possivelmente, imperdoável. Rodrigo Godoy, aos 36 anos, ficou no centro de uma comoção nacional após o falecimento de sua ex-esposa, a cantora Preta Gil, em 20 de julho de 2025. A tragédia não apenas abalou o mundo artístico e seus milhares de fãs, como também trouxe à tona uma série de episódios passados que voltaram a repercutir com força nas redes sociais. No meio desse turbilhão, muitos esperavam que Rodrigo, com quem Preta havia vivido uma relação intensa por quase uma década, quebrasse o silêncio e se manifestasse de maneira clara e emocional sobre a morte da artista. No entanto, o que se viu foi um silêncio absoluto, carregado de tensão, interpretado de diversas formas por um público sedento por explicações, empatia ou pelo menos um gesto de respeito diante da dor da perda de uma das figuras mais queridas do Brasil. Durante os dias que se seguiram à confirmação da morte de Preta Gil, que faleceu após uma dura batalha contra um câncer de cólon, muitos nomes da música, da televisão e da política se manifestaram publicamente, prestando homenagens comoventes e exaltando o legado artístico e a personalidade solar da filha de Gilberto Gil. As redes sociais ficaram repletas de imagens, vídeos e mensagens de carinho. O nome de Preta figurou entre os assuntos mais comentados por dias a fio. Contudo, o perfil de Rodrigo Godoy no Instagram, a principal plataforma onde ele se comunicava com seus seguidores, permaneceu inalterado, como se ele tivesse deliberadamente escolhido a distância emocional como forma de lidar com o momento. Nenhuma nota, nenhuma imagem, nenhuma mensagem foi publicada por ele. O que chamou ainda mais atenção foi o fato de que Rodrigo restringiu os comentários em suas postagens antigas, claramente tentando evitar a enxurrada de críticas e insultos que já começavam a invadir suas redes sociais. Esse silêncio não passou despercebido, muito pelo contrário. Ele alimentou ainda mais a ira de parte do público que nunca esqueceu o episódio doloroso em que Preta Gil revelou, ainda em vida, que havia sido traída e abandonada por Rodrigo justamente durante o tratamento contra o câncer. A própria cantora fez questão de tornar público o desfecho de seu casamento, destacando que, em um dos momentos mais frágeis de sua vida, sentiu-se sozinha e desprezada por alguém em quem depositava total confiança. As palavras de Preta, registradas em entrevistas e posteriormente em seu livro autobiográfico, marcaram profundamente a memória dos fãs, que passaram a ver Rodrigo como símbolo de insensibilidade e descaso. Assim, sua falta de manifestação diante da morte da ex-esposa foi recebida quase como uma afronta por aqueles que esperavam, se não arrependimento, ao menos respeito. Muitos usuários das redes sociais passaram a comentar que o silêncio de Rodrigo era ensurdecedor e covarde,
reforçando a percepção de que ele teria falhado novamente, desta vez em prestar a última homenagem a uma mulher que, independentemente dos erros do passado, havia feito parte significativa de sua vida. Até mesmo pessoas do meio artístico chegaram a se pronunciar, indiretamente, criticando atitudes que consideraram fugir da responsabilidade emocional. Com a pressão crescendo dia após dia, o nome de Rodrigo Godoy voltou aos holofotes da maneira mais dolorosa possível. Como símbolo de um luto mal resolvido, envolto em polêmicas, ressentimentos e mágoas que ficaram expostas ao público. Ainda que Rodrigo tenha preferido não se manifestar diretamente, sua ausência nas homenagens póstumas foi interpretada por muitos como uma declaração em si. Enquanto ex-marido de Preta Gil, sua presença no velório e no enterro também foi inexistente, fato que gerou ainda mais críticas e revolta entre fãs e amigos da cantora. Em contraste, outros ex-companheiros e amigos próximos de Preta estiveram presentes, demonstrando respeito e gratidão pela convivência com ela. A ausência de Rodrigo foi percebida como uma tentativa deliberada de se manter distante de todo o cenário que, para muitos, ele ajudou a construir de forma dolorosa. É importante destacar que o silêncio de Rodrigo também pode ser visto por outra perspectiva, menos impulsiva e mais analítica. Alguns internautas, embora em menor número, sugeriram que ele poderia estar tentando preservar sua saúde mental e evitar um linchamento virtual, que, em momentos de forte comoção coletiva, se torna inevitável nas redes sociais. Afinal, o luto, mesmo que silencioso, é legítimo. Nem todos se manifestam publicamente sobre suas dores, especialmente quando se trata de relações marcadas por traumas e rompimentos. Há quem acredite que Rodrigo tenha optado pelo silêncio como uma forma de respeitar a memória de Preta sem expor mais ainda as feridas de um relacionamento que, no fim das contas, já havia sido profundamente debatido na imprensa e nas redes. Mesmo assim, a maioria do público continuou enxergando com desconfiança essa ausência de posicionamento. Muitas pessoas apontaram que o silêncio, em determinados momentos, não é neutro. Em um contexto como esse, onde a morte de Preta Gil reabriu cicatrizes públicas, não dizer nada foi interpretado como indiferença, ou pior, como frieza. Em especial porque Preta, antes de morrer, havia expressado claramente a dor que sentia pela forma como foi tratada pelo ex-marido. Suas palavras estavam registradas, documentadas e lidas por milhares de brasileiros. Diante disso, a expectativa por um gesto de empatia de Rodrigo era natural, ainda que ele não tivesse a obrigação formal de fazê-lo. A comoção nacional causada pela morte de Preta Gil, em 20 de julho de 2025, ultrapassou as fronteiras da dor individual e familiar. Ela se transformou em um fenômeno coletivo de luto, reverência e também de indignação. No epicentro dessa onda de emoções intensas, surgiu o nome de Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora, que rapidamente se tornou alvo de uma avalanche de críticas nas redes sociais. O que poderia ter sido um momento de reflexão sobre a perda de uma artista tão querida pelo público se converteu, para ele, em uma tempestade digital, em que a internet passou a ecoar acusações, julgamentos e uma fúria coletiva direcionada com intensidade surpreendente. O que mais surpreendeu, talvez, foi a velocidade com que essa indignação tomou forma. Em questão de poucas horas após o anúncio da morte de Preta Gil, os perfis de Rodrigo começaram a ser invadidos por comentários de ódio, cobranças emocionais e desabafos viscerais. Para entender essa reação negativa tão intensa, é necessário voltar um pouco no tempo e relembrar como terminou o relacionamento entre Preta e Rodrigo. Durante o período mais delicado de sua vida, quando enfrentava o tratamento de um câncer de cólon, Preta expôs publicamente que foi traída e abandonada pelo marido. Essa revelação, feita com dor e franqueza em entrevistas e no seu livro autobiográfico Os Primeiros 50, tocou o coração do público de forma profunda. A imagem de uma mulher fragilizada, hospitalizada, enfrentando o medo da morte, ao mesmo tempo, lidando com a traição de quem ela mais amava, gerou empatia e revolta. O público abraçou a dor de Preta como se fosse sua, e Rodrigo, desde então, foi gradualmente sendo transformado em vilão pela opinião pública. Esse sentimento reprimido durante meses explodiu com a notícia da morte da cantora. Muitos internautas não hesitaram em despejar suas frustrações nos comentários das redes sociais de Rodrigo. Chamaram-no de monstro, de covarde, de o pior tipo de homem. Mas o que mais chocou foi que diversas pessoas afirmaram, com todas as letras, que ele teria sido um dos responsáveis pela morte de Preta Gil.
A ideia de que o sofrimento emocional causado por ele teria contribuído para o agravamento da doença se espalhou como pólvora nas redes sociais. Com centenas, depois milhares de comentários, a narrativa passou a ser fortalecida pela repetição. Ele foi retratado como alguém que havia abandonado a esposa no momento mais vulnerável e que, agora, não merecia compaixão nem silêncio. Muitos dos comentários apontavam para a suposta frieza de Rodrigo diante da situação. A ausência de qualquer manifestação pública sobre a morte de Preta foi interpretada como um novo desrespeito, uma prova de que ele não se arrependia de suas atitudes passadas. Era como se o silêncio dele fosse mais um capítulo de uma história que, para os fãs, começou com o amor, passou pela traição e culminou com a omissão. A ausência de um simples "meus sentimentos" foi vista como provocação, como se ele estivesse tentando apagar da memória a importância da artista que ele um dia jurou amar. A indignação não se limitou apenas aos comentários públicos. Perfis dedicados à memória de Preta Gil começaram a organizar campanhas para denunciar e boicotar qualquer possível atividade comercial ou digital de Rodrigo. Vídeos antigos do casal voltaram a circular com legendas inflamadas, e muitos internautas diziam que ele estava lucrando com a fama dela e que nunca mereceu a mulher que teve ao lado. Algumas pessoas ainda foram além e começaram a investigar antigas postagens dele, resgatando mensagens ou imagens que pudessem ser usadas como munição moral contra ele. Diante desse cenário, a atitude mais evidente de Rodrigo foi desativar os comentários em suas redes sociais, especialmente no Instagram, onde ele mantinha uma presença regular e cultivava seguidores ligados ao mundo fitness e à sua antiga vida ao lado da cantora. Os comentários foram subitamente bloqueados. Essa decisão, que talvez tivesse a intenção de preservar sua saúde mental e de reduzir a exposição, acabou reforçando ainda mais a narrativa de que ele não tinha coragem de enfrentar o julgamento público. Muitos viram isso como uma tentativa de se esconder, de evitar prestar contas, de não lidar com a dor que havia causado. A leitura pública foi simples e direta. Quem se cala, consente. É claro que as redes sociais são territórios passionais. E quando o assunto envolve figuras públicas com histórias conhecidas, o público muitas vezes sente-se no direito de participar do julgamento moral da vida dessas pessoas. No caso de Rodrigo, não se tratava apenas de um ex-marido. Tratava-se de alguém que, aos olhos do público, abandonou uma mulher lutando pela vida, e agora se silenciava diante de sua morte. Esse simbolismo pesou. A dor da perda misturou-se à necessidade de encontrar um culpado, de dar sentido a um fim tão trágico. Rodrigo Godoy se tornou, para muitos, o bode expiatório emocional desse luto coletivo. O capítulo mais doloroso da vida de Preta Gil talvez não tenha sido a descoberta de um câncer no intestino, nem mesmo o longo e desgastante tratamento que enfrentou com coragem e dignidade ao longo dos anos. Para muitos que acompanharam de perto ou à distância sua jornada, o que realmente cortou o coração foi o abandono emocional vivido por ela exatamente no momento em que mais precisava de apoio, carinho e presença. No livro autobiográfico Preta Gil, Os Primeiros 50, lançado em 2023, a cantora revelou com crueza e sensibilidade os bastidores íntimos de sua luta contra a doença e, principalmente, a desilusão que sofreu ao perceber que o homem que estava ao seu lado, seu então marido Rodrigo Godoy, não apenas a traiu, mas a deixou sozinha no hospital, fragilizada, lutando entre a vida e a morte. A obra, escrita enquanto ela ainda estava em tratamento, foi um exercício de coragem emocional. Em vez de se esconder atrás de uma imagem de superação simplificada, Preta escolheu expor as fraturas reais que se abriram em sua alma durante os meses em que lutava contra o câncer. Entre os relatos emocionantes de internações, dores físicas, cirurgias e sessões de quimioterapia, há passagens que mexem profundamente com o leitor. Ela descreve, com honestidade pungente, como a traição de Rodrigo foi descoberta ainda durante seu tratamento e como isso afetou não apenas sua saúde emocional, mas também sua força para continuar lutando pela vida. O fato de ser deixada sozinha em uma cama de hospital por alguém que prometeu amor eterno é uma ferida que, mesmo narrada com maturidade e empatia, permanece latejando nas entrelinhas do livro. Preta conta que, em uma das internações mais difíceis, onde precisou ficar dias sob observação e cuidados intensivos, Rodrigo simplesmente desapareceu. Não deu notícias, não apareceu, não ligou. Ela, que já se sentia fragilizada fisicamente, passou a enfrentar também um abismo psicológico. A solidão naquele quarto de hospital, cercada por máquinas e enfermeiras, mas sem a presença daquele que ela ainda considerava seu companheiro de vida,
foi devastadora. Ela menciona que tentou justificar a ausência dele de diversas formas, pensando em compromissos, dificuldades emocionais, rotina, mas, no fundo, sentia que havia algo errado. Era como se o coração pressentisse a verdade antes mesmo que ela se revelasse completamente. A verdade veio à tona dias depois, quando Preta descobriu que Rodrigo estava tendo um caso com uma stylist, amiga próxima do casal. Essa revelação foi, segundo suas próprias palavras, como uma segunda punhalada. A primeira foi a doença, a segunda foi a traição. Saber que ele não estava presente não por medo ou incapacidade emocional, mas porque estava se relacionando com outra pessoa, foi um golpe quase irreversível em sua autoestima. E o mais cruel, como ela mesma destaca no livro, foi saber que isso aconteceu no exato momento em que ela mais precisava dele, não como marido, mas como ser humano. Ao relatar esses episódios, Preta não assume um tom de vingança ou ódio. Pelo contrário, ela escreve com a sensatez de quem viveu e sobreviveu. Seus relatos são profundos, mas sempre permeados por tentativas de compreensão. Ela se questiona diversas vezes sobre o que levou Rodrigo a agir daquela forma. Fala sobre o peso da convivência, sobre como a rotina de cuidados pode ser desgastante para quem está ao lado de um doente, mas não usa esses argumentos como justificativa. O que ela deixa claro, de forma contundente, é que o abandono foi real e inaceitável. Que ter sido traída naquele momento a fez se sentir menos mulher, menos digna, menos amada. O impacto desse histórico emocional na saúde de Preta também é abordado na obra. Ela menciona como, após descobrir a traição, enfrentou episódios de crise de ansiedade, insônia e pensamentos negativos. A combinação de dor física e sofrimento emocional a levou ao fundo do poço, e só conseguiu sair de lá graças à rede de apoio formada por amigos, familiares, especialmente sua equipe médica. Foi com eles que ela reencontrou forças para continuar o tratamento. A ausência de Rodrigo, paradoxalmente, acabou fortalecendo os laços com outras pessoas que permaneceram ao seu lado. Ela cita com carinho o pai Gilberto Gil, que mesmo já com idade avançada, não mediu esforços para estar presente, e também sua filha e alguns amigos que praticamente se mudaram para sua casa e hospitais para garantir que ela nunca mais se sentisse sozinha. A história de abandono contada por Preta no livro repercutiu fortemente na imprensa e nas redes sociais. Para muitos, foi o retrato mais cruel do que significa ser mulher, doente e ainda ter que lidar com o egoísmo masculino. Milhares de mulheres se identificaram com suas palavras e começaram a compartilhar seus próprios relatos de abandono em momentos difíceis. O nome de Rodrigo Godoy passou a ser citado com indignação, não apenas como ex-marido infiel, mas como símbolo de uma masculinidade tóxica que foge quando as dificuldades aparecem. Ele se tornou, para muitas pessoas, a personificação da indiferença afetiva. E essa imagem foi se cristalizando ainda mais quando ele não respondeu publicamente às acusações do livro, nem deu sua versão dos fatos. No entanto, é importante destacar que, apesar do peso das revelações, Preta não se permite ser reduzida a uma vítima. No livro, ela fala sobre reconstrução, sobre reaprender a confiar, sobre a redescoberta de si mesma. A dor do abandono foi parte de um processo maior de autoconhecimento. Ela fala sobre como se reinventou como mulher, artista e ser humano depois de enfrentar não apenas a doença, mas também a traição. O livro, longe de ser um acerto de contas, é um testemunho de superação. Mas isso não apaga a gravidade do que ela viveu. Não apaga o fato de que, em meio à batalha pela vida, ela foi deixada de lado por quem mais tinha a obrigação de estar ali. A história de amor entre Preta Gil e Rodrigo Godoy parecia, aos olhos do público, um conto moderno de parceria, cumplicidade e superação de preconceitos. Ele, um personal trainer carismático e alguns anos mais jovem. Ela, uma artista consagrada, carismática e sempre aberta sobre suas vulnerabilidades, suas emoções e seus sonhos. Durante quase uma década, eles se apresentaram como um casal unido, que desafiava padrões estéticos e julgamentos sociais. Mas o que parecia sólido desmoronou da forma mais cruel e devastadora possível, com a revelação de uma traição que não só envolveu a infidelidade clássica, mas também veio acompanhada do abandono no momento mais vulnerável da vida de Preta, durante o tratamento contra o câncer. E o mais doloroso, a outra mulher envolvida na história era ninguém menos que Ingrid Lima, uma stylist próxima de Preta, conhecida por seu convívio íntimo com o casal, o que fez com que a traição fosse percebida como dupla e ainda mais cruel. Quando Preta Gil decidiu tornar pública essa ferida,
Ela não o fez de maneira impulsiva ou vingativa. Foi um processo lento, refletido e carregado de maturidade emocional. Em seu livro autobiográfico, Preta Gil, Os Primeiros 50, lançado em 2023, ela abordou com coragem o episódio que mudou completamente sua forma de enxergar o amor, a lealdade e a presença. Não foi apenas a dor da traição que a marcou, mas o cenário em que tudo aconteceu. Enquanto lutava contra uma doença devastadora, sendo submetida a sessões de quimioterapia, lidando com dores físicas intensas e uma rotina de internações, a artista descobriu que o marido, em quem ela mais confiava, estava se relacionando com outra mulher. E não era uma estranha. Ingrid Lima fazia parte do seu círculo íntimo, compartilhava momentos em família, viajava com o casal, muitas vezes, acompanhava a cantora nos bastidores de shows e compromissos profissionais. Era, até então, alguém em quem Preta depositava confiança e afeto. A sensação de ter sido traída por dois lados, o marido e a amiga, criou em Preta um sentimento de devastação completa. Ela descreve no livro como se sentiu duplamente violada, não apenas como mulher, mas como ser humano. Era como se tudo aquilo que ela acreditava, a base emocional que a sustentava nos momentos mais difíceis, tivesse desabado. A traição de Rodrigo com Ingrid não foi um deslize isolado. Preta descobriu que eles mantinham o caso há semanas, talvez até mais, enquanto ela estava em tratamento intensivo. O que mais a doeu, segundo seus relatos, foi a frieza com que tudo se deu. Enquanto ela lutava pela vida, os dois viviam encontros clandestinos, compartilhavam mensagens e construíam uma cumplicidade às escondidas, às custas do seu sofrimento. Esse episódio não ficou restrito às páginas do livro. Preta Gil, ao longo de algumas entrevistas concedidas após a publicação da obra, revelou detalhes sobre o que sentiu ao flagrar conversas no celular de Rodrigo e como, a partir disso, precisou tomar a difícil decisão de encerrar o casamento. Mesmo debilitada fisicamente, ela tomou as rédeas da situação e colocou um ponto final naquela relação. Em suas palavras, o que a motivou a dar esse passo não foi o orgulho, mas a necessidade de preservar sua dignidade e sua saúde emocional. Ela sabia que continuar ao lado de alguém que a enganava e a abandonava em plena luta pela vida significava se autoabandonar. E ela não estava disposta a isso. A reação do público à revelação da traição foi imediata e intensa. A empatia que os brasileiros sempre tiveram por Preta Gil se transformou em comoção. Nas redes sociais, milhares de mulheres passaram a relatar casos semelhantes, em que foram traídas ou deixadas de lado por seus parceiros durante momentos difíceis, como doenças, depressões ou crises familiares. Preta passou a ser vista como um símbolo de resistência emocional, não só por enfrentar um câncer de forma pública e corajosa, mas também por expor uma dor que tantas outras mulheres sentiam, muitas vezes, guardavam em silêncio. A figura de Rodrigo Godoy, por outro lado, foi duramente criticada. Ele passou de marido moderno e parceiro a vilão nacional. A associação com Ingrid Lima só aumentou a revolta. Não se tratava apenas de infidelidade, mas de uma traição com alguém do próprio círculo de confiança da artista, o que fez com que o episódio fosse considerado por muitos como um verdadeiro complô emocional. O mais impressionante foi como Preta escolheu lidar com tudo isso. Em vez de se vitimizar, ela transformou a dor em discurso. Em vez de esconder o ocorrido, ela o compartilhou, consciente de que a exposição também poderia ajudar outras pessoas a enfrentarem suas próprias feridas. E foi exatamente isso que aconteceu. A história da traição combinada com o abandono se espalhou como um grito coletivo de basta. Preta não falou apenas por ela, falou por milhares de mulheres que, em momentos de fragilidade, foram traídas por aqueles que deveriam oferecer suporte. Sua voz ecoou nas redes, nas rodas de conversa, nas páginas de jornais. Foi uma catarse pública. O relacionamento extraconjugal entre Rodrigo Godoy e Ingrid Lima nunca foi oficialmente comentado por eles. Nenhum dos dois deu declarações públicas sobre o assunto. O silêncio, no entanto, foi interpretado por muitos como uma confirmação tácita. Ingrid apagou suas redes sociais por um período, e Rodrigo limitou os comentários em suas postagens. A opinião pública foi impiedosa. Ambos passaram a ser vistos como cúmplices de uma das maiores decepções emocionais públicas dos últimos tempos. Para quem acompanhava a história de Preta, era inconcebível que ela, símbolo de generosidade e amor, tivesse sido tratada com tanto desprezo e frieza. Com o tempo, Preta transformou toda essa dor em uma narrativa de força. Continuou seu tratamento, lançou música, apareceu sorrindo em público,
mostrou que é possível recomeçar. A história da traição e do abandono ficou marcada como um dos capítulos mais intensos de sua trajetória, mas não foi o último. Ela reescreveu sua vida com leveza, cercada de amor verdadeiro, e demonstrou que não é definida pelas dores que sofreu, mas pela forma como escolheu seguir em frente. Infelizmente, o câncer voltou a se manifestar em 2024 e, apesar da luta incansável, Preta Gil faleceu em julho de 2025. A comoção nacional com sua partida foi imensa. E, inevitavelmente, a história da traição voltou à tona. Muitos fãs e veículos de comunicação relembraram o episódio como parte do legado emocional da artista. Não porque desejassem reviver a dor, mas porque entenderam que aquilo também fazia parte da força de Preta. Ela não foi apenas uma mulher que enfrentou o câncer com coragem. Foi uma mulher que enfrentou o abandono, a desilusão, o machismo, a falsidade, e ainda assim seguiu com o coração aberto. O livro autobiográfico de Preta Gil, intitulado Preta Gil, Os Primeiros 50, lançado em 2023, é muito mais do que um relato cronológico sobre os altos e baixos da vida de uma artista famosa. É um mergulho sincero e profundo nas emoções humanas, especialmente quando essas emoções são colocadas à prova pelos golpes mais duros da vida. Nele, Preta abre o coração para contar não só sobre sua luta física contra o câncer de cólon, mas também sobre a dolorosa guerra emocional que travou nos bastidores, onde a dor não vinha das agulhas ou dos exames, mas das ausências, das traições e do descaso. Suas palavras, carregadas de sentimento, revelam um impacto psicológico devastador que, para muitos, foi mais marcante até do que a própria doença. Em páginas densas e emocionantes, Preta relata que sofreu intensamente com crises de ansiedade logo após perceber que seu então marido, Rodrigo Godoy, estava cada vez mais ausente e indiferente ao seu sofrimento. Ela narra como, aos poucos, foi sentindo um vazio crescer dentro de si. Não era apenas a ausência física de Rodrigo nos momentos mais delicados do tratamento, mas a ausência emocional, a sensação de estar acompanhada, ao mesmo tempo, completamente sozinha. Esse sentimento de invisibilidade afetiva foi, segundo suas palavras, uma das experiências mais cruéis que já enfrentou. Não era apenas abandono, era negligência afetiva em sua forma mais destrutiva. A angústia que se instalou em sua rotina se traduziu em noites insones. Preta descreve como a falta de sono se tornou uma constante. Mesmo nos dias em que o corpo pedia descanso absoluto por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, sua mente não dava trégua. Era como se uma tempestade de pensamentos tomasse conta de tudo. Perguntas sem resposta, dores que não eram físicas, mas cortavam por dentro. Ela compartilha que se deitava e não conseguia relaxar, com o coração acelerado, revivendo em looping cenas do dia, conversas mal resolvidas e a ausência gritante de quem ela mais esperava. A falta de sono não era apenas cansaço, era também medo. Medo de dormir e acordar sozinha. Medo de sonhar com aquilo que estava perdendo. Medo de encarar que, além de doente, também estava emocionalmente destroçada. Entre os relatos mais comoventes do livro estão os momentos em que Preta reconhece que o sofrimento psicológico abalou profundamente sua autoestima. Ela, uma mulher conhecida por exalar confiança e por defender a liberdade de ser quem se é, conta que, naquele período, começou a se sentir diminuída. Se olhava no espelho e não se reconhecia. Não apenas por conta das transformações físicas causadas pelo tratamento, como a perda de cabelo, a palidez, o inchaço, mas principalmente porque sentia que tinha perdido seu brilho interior. A traição e o abandono fizeram com que ela questionasse seu valor, sua capacidade de ser amada, seu lugar na vida do outro. É doloroso ver uma mulher tão forte admitir que se sentiu fraca. E é exatamente essa honestidade que torna seu depoimento tão poderoso. Preta menciona, em trechos especialmente sensíveis, que o sentimento de crueldade vivido por ela não vinha só dos atos do outro, mas também da frieza com que esses atos foram cometidos. Ela relata que, certa vez, em um dos momentos mais frágeis da sua internação, ao enviar uma mensagem para Rodrigo pedindo ajuda para uma necessidade simples, foi completamente ignorada. O silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. E, quando percebeu que enquanto ela chorava em uma cama de hospital, ele estava vivendo uma realidade paralela com outra mulher, o abismo emocional se tornou quase insuportável. Era como se eu não existisse, ela escreve. Como se minha dor não fosse suficiente para fazê-lo olhar para mim. Esses sentimentos deram origem a crises emocionais profundas.
Preta descreve episódios de choro incontrolável, de sensação de sufocamento, de vontade de sumir. Ela passou a ter dificuldade em se alimentar, perdeu peso, e sua imunidade, que já estava comprometida pelo tratamento, despencou ainda mais. Os médicos alertaram para o impacto do estresse emocional na recuperação do organismo. E não foram poucos os profissionais de saúde que disseram a ela que precisava urgentemente cuidar de sua saúde mental para que o corpo pudesse reagir de forma mais eficaz ao tratamento. Foi nesse momento que ela buscou ajuda psicológica. A terapia se tornou um pilar fundamental no processo de reconstrução emocional. Foi ali, no consultório, que ela começou a nomear suas dores, entender suas feridas e dar os primeiros passos para se reerguer. Preta Gil também compartilha que se sentiu, por vezes, envergonhada de estar passando por aquilo. Envergonhada por ter acreditado tanto, por ter se doado tanto, por ter confiado tanto. O julgamento interno era severo. Ela conta que teve que aprender a perdoar a si mesma antes de conseguir seguir em frente. Isso incluía reconhecer que não era culpada por ter sido traída, que não era fraca por ter sofrido, e que não era menos mulher por ter sido rejeitada. Foram meses de um processo profundo de cura emocional, onde cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com gratidão.